Queridos, a paz a todos, como estão? Tudo certo? Ô Bia. Amém, amém. É a contra-regra aqui. Queridos, por favor, abram suas Bíblias nós vamos ler dois textos, tá? Nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, por favor. E você já deixa também engatilhado aí Romanos capítulo 1, a partir do versículo 29. Minha sogra sempre me amando, né, minha sogra? Por favor, abra aí sua Bíblia. Quem veio aqui com fome e sede de Deus, de ouvir a palavra dele? Amém? Eu vou pedir para os meninos projetarem. Eu não sei quem é que está lá na projeção. Meu querido, help me. Por favor, 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1, melhor dizendo. Lê comigo, por favor. 2 Timóteo diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder. Misericórdia. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 28. Diz aí, se você puder acompanhar na Bíblia, são os dois textos como base da palavra de hoje. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais praticam coisas assim, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. Misericórdia. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por favor. Vamos orar nesse instante. Eu queria que você orasse pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida nesse momento, pedindo a Deus que coloque no nosso coração aquilo que Ele quer falar nessa manhã. Creio eu que Deus quer liberar algo poderoso no nosso meio, mas nós precisamos estar com o coração aberto e atento ao que Deus quer falar conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero e oro, Espírito Santo, pela Tua interferência, Deus, nessa manhã. Eu oro para que o Senhor fale conosco. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha com a sua espada de 2 gumes, Senhor, operando e dividindo, Senhor, entre alma e espírito. Eu oro para que a sua palavra seja como a tua palavra diz, que quebra os cedros do Líbano, Senhor. Eu oro para que a tua palavra, Senhor, ela quebre sofismas, enganos, mentiras enviadas pelo diabo. Pai, eu oro para que a sua palavra ela seja verdade nesse dia. Eu oro para que as mentes de todos que aqui estão esteja cativa à tua obediência, Senhor. Eu oro para que o Senhor faça da maneira que o Senhor planejou. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa falar conosco de maneira personalizada. Cada um aqui veio por uma necessidade, e eu oro nesse instante para que o Senhor fale conosco. Eu não aceito nenhuma intervenção do diabo para não permitir a tua palavra de ser falada, de ser transmitida. E eu oro, Espírito Santo, que o Senhor tenha domínio nesse local. Todo espírito maligno que se levanta contra a sua palavra caia por terra agora. E eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, a tua palavra será pregada, será ouvida e será, sobretudo, praticada. Em nome de Jesus. Amém, querido? Pessoal, eu queria começar falando sobre o título da palavra. Acho que o pessoal já projetou aí. Título bem sugestivo. Diz assim: vencendo o mal desta era, o orgulho. Já faz um tempo que Deus está falando comigo sobre essa palavra. Eu diria aí uns 4 meses, talvez até mais. Eu estava lendo esses 2 textos que a gente leu aqui. E Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre orgulho. Eu não sei se vocês
já tinham percebido nesse texto, mas se nós formos ler, principalmente o texto de 2 Timóteo, ele vai falar várias vezes no texto sobre a palavra orgulho. Ele fala de pessoas arrogantes, soberbas, presunçosas, enfatuadas. Então, eu lendo o texto, no português, aparentemente é a mesma coisa. Quando eu li o texto, eu dizia, por que Paulo está usando essas palavras, mas que necessariamente, para mim, parecem a mesma coisa? Veja, se você ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ver, olha, o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, aí ele diz, jactanciosos, arrogantes, lá embaixo ele diz, enfatuados. Essas palavras, a meu ver, são basicamente falando sobre pessoas que são orgulhosas. E aí eu me perguntei, por que Paulo está usando palavras, talvez, muito parecidas, para falar sobre orgulho? Não era melhor falar só uma vez? Pensem. E aí eu fui buscar o original das palavras, para poder entender o motivo. Na Bíblia, não tem nada ali que seja utilizado só por utilizar. E aí foi daí que começou a surgir essa palavra. Vocês vão ver que cada uma dessas palavras que Paulo fala, cada uma delas, nós vamos tocar em cada um desses pontos, ele fala de aspectos do orgulho na nossa vida e na natureza humana distintos. Então, quando ele está falando de orgulho, ele está falando de situações diferentes de orgulho. E a verdade é que, penso eu, que essa última geração, vocês vão perceber que os dois textos cuidam de pessoas específicas do fim dos dias, é uma palavra para nós. Porque, infelizmente, o ser humano tem entranhado dentro dele um tal chamado orgulho. E é inevitável ter isso. Alguém disse, inclusive, que se a pessoa já acha que não tem, ele já é orgulhoso. E é verdade. Se você acha que por você mesmo você não é orgulhoso, tem um problema aí. Eu li um livro um tempo atrás, chamado Humildade, de Andrew Murrow. Nesse livro ele dizia assim, olha, não havia humildade na terra até que Deus veio, até que Jesus veio. Jesus foi que inaugurou na terra a humildade, porque a verdade é que os homens são orgulhosos. Eu não sei de quê, mas somos. Na verdade, às vezes a gente se orgulha de umas coisas que não, se você for pensar, não faz sentido. Não faz muito sentido. Quem tinha realmente que se orgulhar de algo, ou que pelo menos poderia, mas não faz, seria Deus. Mas nós seres humanos, por alguma razão, e eu penso que é pela condição caída do ser humano, nós somos, humanamente falando, orgulhosos. E muitas vezes, sem entender muito essa compreensão do que eu vou falar para vocês hoje, eu achava que algumas vezes, algumas pessoas não eram. Eu dizia, não, essa pessoa não é orgulhosa. Mas aí foi quando Deus começou a falar comigo. Existem tipos de orgulho que são internos e que dificilmente você vai conseguir identificar, porque o orgulho cega. Você já viu aquela história que o pessoal diz assim, olha, orgulho é como mau hálito. Todo mundo que está ao redor seu sente, mas você é o único que não sente, não é? Então a verdade é essa. A verdade é que o orgulho tem acabado com a humanidade. Nós estamos rodeados, e até dentro de nós mesmos, por esse, diria eu, mal do século. Alguém disse, inclusive, que se nós rasparmos todo tipo de pecado, lá no fundo vai ter orgulho. Pense, por que alguém é desobediente? Já pensou? Por que Adão e Eva foram desobedientes no Éden? E vejam, perfeitos, mas foram desobedientes. Por quê? Porque dentro deles existia autoconfiança. Eles achavam que, óbvio, enganado pela serpente, mas eles acharam dentro do coração deles que eles sabiam mais do que Deus. E isso é o quê? Orgulho, autossuficiência. Você achar que você pode fazer tudo. E eu posso dizer isso para vocês,
com conhecimento de causa, porque eu também fui assim, e às vezes eu sou assim. Às vezes eu acho que eu sei de tudo, e que ninguém precisa me dar conselho, e que às vezes eu posso até dar conselho a Deus. Quem já deu um conselhozinho aqui a Deus já? Os outros que não deram não se lembram, né? Os que não levantaram a mão não lembram, né? Mas quantas vezes Deus fez alguma coisa e você disse assim: não, Deus, o Senhor não poderia fazer desse jeito? Eu inclusive pensava muitas vezes que Deus estava atrapalhando. Eu dizia: Senhor, olha, era melhor que o Senhor deixasse as coisas aqui do meu jeito, porque o Senhor na verdade está atrapalhando. Eu queria que fosse desse jeito, não vai, o Senhor mais atrapalha do que ajuda. A sensação de autossuficiência é essa. É que você diz: olha Deus, você mais atrapalha do que ajuda. Por que o Senhor só quer as coisas do seu jeito? Quem aqui gosta das coisas do seu próprio jeito? Agora, qual é o grande problema? Às vezes a gente não enxerga isso como orgulho. Eu vou dar umas perguntinhas a vocês já, e vocês vão me dizer que são indicativos de que eu e vocês somos orgulhosos, infelizmente, e que Deus nos tenha misericórdia. Então é importante a gente destacar que essas palavras que eu vou trazer aqui, eles falam do orgulho tanto interno, como de um orgulho externo. E às vezes o orgulho externo, ele é muito mais visto do que o interno. Porque o externo, eu falo. As pessoas veem a minha atitude, às vezes de cabeça erguida, que eu acho que eu não preciso de ninguém ou que eu faço as coisas. Sabe? Você já viu gente, aqui em Garanhuns tem muito isso, né? O cara comprou um carro, ele baixa o vidro todo, bota a mão assim, o banco é lá atrás e ele sai. Eu fiz isso muito. Soberba. Eu sou alguma coisa, eu sou melhor do que os outros. Tá? E eu acho que essa palavra que eu estou ministrando hoje é uma palavra não só para a gente como igreja, mas também para a nossa cidade, Garanhuns. Garanhuns é uma cidade orgulhosa. Converse com as pessoas que vêm de outras cidades para cá, o que é que elas dizem? As pessoas de Garanhuns acham que tem tudo, não é? Se comparam com Caruaru achando que somos melhores em quê? Cadê Pedro? Não está não, mas está em Caruaru. Mas a gente ainda acha que nossa cidade é muito melhor do que Caruaru. Eu acredito que é mais bonita, mas economicamente anos-luz. Mas o que é que a gente acha? O garanhuense acha que é o cara. Às vezes anda pelo que não tem, né? Gastando o dinheiro que não tem, comprando coisa que não precisa, só para mostrar para os outros que é alguma coisa, vê? Isso é orgulho. Então, infelizmente, nós temos essa casta que precisa ser quebrada. E como é que a gente quebra essa casta de orgulho na nossa vida? Se humilhando, pedindo a Deus que nós sejamos parecidos com Jesus, só por Ele, porque a gente inclusive gosta de justificar. Quem é que gosta aqui de ser desprezado por outras pessoas? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Por quê? Porque você diz assim: quem é aquela pessoa para me desprezar? Quem é ela para falar assim comigo? Ele não sabe quem eu sou. Comedor de arroz e feijão, eu e você. Não tem diferença. Se desprezaram o mais belo de todos os tempos, não vão desprezar eu e você. E o que é que tem a ver o desprezo com a qualidade de ser humano que eu sou? Quer dizer que isso me muda porque alguém está me desprezando? Quando alguém de alguma forma tenta pisar em você, como é que você reage? Você devolve na mesma moeda? Porque assim, naturalmente eu quero devolver na mesma moeda. E talvez numa moeda até mais alta. E eu queria fazer umas perguntas para você. Na verdade é você que tem que fazer, porque eu não tenho como responder por você. Eu tenho como responder por mim. Mas pense, eu acho que eu sou orgulhoso. Se pergunte isso. Eu sou uma pessoa corrigível e ensinável. Eu quero sempre aprender. Eu estou disposto a aprender sempre. Quando alguém me corrige, eu me justifico ou eu aceito a correção? Quando eu peco, preste atenção, quando eu peco, eu reconheço o meu erro pelo meu pecado,
Ou eu fico dizendo assim, olha, eu pequei, mas foi por isso e por isso. Ou seja, não foi culpa sua, foi culpa de alguma outra coisa, que eu não sei qual, não foi sua. Em uma discussão, eu estou disposto a não ter razão? Ou eu quero que a minha vontade seja e prevaleça em toda e qualquer discussão? Como é isso? Quando eu estou numa roda de amigos lá conversando, eu quero ser o centro das atenções. Eu quero que todo mundo pare para me ouvir porque eu sou o mestre. Você já pensou nisso? E quando alguém talvez discorda do que você falou naquela mesa, naquela roda de conversa, como é que você fica? Chateado? Quem é aquela pessoa para me falar isso? Como é que eu me sinto quando alguém me dá uma ordem? Você está aqui no culto, o pastor diz assim, olha, faz não sei o quê. Como é que tu se sente? Como é você, quando você está dando ordens nas pessoas? Você é um líder com uma natureza servidora, ou você é um líder autoritário? Você é aquele tipo de gente que não pode estar sobre liderança de forma nenhuma, porque começa a usurpar a liderança e achar que pode infringir às outras pessoas o que quiser. Olha, faz essa coisa. Por quê? Não, porque eu quero. Porque eu faço do jeito que eu quero e está tudo certo. Você é uma pessoa autossuficiente? Olha, quando você precisa de ajuda, você pede ajuda? Ou você diz assim, não, eu consigo fazer sozinho? O que é que você pensa de si mesmo? Porque eu, particularmente, eu sempre pensava que eu era o cara. Alguém tem coragem de dizer também que pensou? Só uns, né? Outros não. Talvez não se vejam ainda. Que a palavra quebre. Eu, quando vejo outras pessoas sendo elogiadas e crescendo, como é que eu fico? Qual é o sentimento que vem dentro do meu coração quando eu vejo um irmão crescendo? Quando alguém que é um liderado meu vem me corrigir, qual é a minha atitude? Quando um adolescente vem me corrigir, quando um adolescente mostra para mim que ele é muito mais, ele está com um fogareiro muito mais aceso do que o meu, e mostra para mim que eu não estou sendo crente o suficiente, como é que eu ajo? E aí? Nós, como líderes, e aí para os líderes, nós estamos enxergando as nossas falhas, porque veja, quem está numa posição de liderança, se ele não tomar cuidado, ele nunca vai ser corrigido. Por quê? Até quando o discípulo vê que ele errou e vai o corrigir, ele justifica. Ele diz, não, olha, não é bem assim. Você está dizendo que eu agi assim, dessa forma com você, mas eu acho que não. E veja, ele está numa posição alta, que quem é que vai dizer para ele que ele está errado? Percebem? A outra pessoa, inclusive, vai dizer assim, quem sou eu para dizer que ele errou, que ele falhou? Pensam nisso? Isso é Jesus. Jesus teria essa atitude humilde. Jesus não ouviria. Você acha que você é infalível? Você acha, inclusive, que você não deixa as outras pessoas fazerem determinadas coisas, porque você acha que se você fizer, vai ser melhor? Eu pensei isso muito, às vezes penso. Mas isso está entranhado dentro de nós. E veja, dando ordem para expulsar demônio não resolve não, viu? Não resolve. Não resolve. Por que não resolve? Porque é uma questão sua, interna. Está dentro de você. Só o Espírito Santo para mudar. Não é como você furtar alguma coisa, que eu pare de furtar ou pare de mentir. Como é que você para, preste atenção no que eu estou dizendo, como é que você para de ser quem você é? Veja que problema, como diz Clebinho, veja que podrema. Como é que eu vou mudar quem eu sou? Eu não consigo. Eu só tenho uma forma de mudar isso, através de Jesus.
É impossível que eu e você deixemos de ser orgulhosos sem andar com alguém que é humilde. Jesus. Se nós não tivermos Ele, esqueça. Eu e você não vamos conseguir mudar isso. Porque é uma condição de coração. Nós fomos, infelizmente, colocados nessa condição de orgulho. Tantos outros pecados que a gente listou aqui, mas hoje eu queria abordar especificamente a questão de orgulho, porque penso eu que tem feito com que muitos aqui, olha, eu sinto uma palavra de Deus para alguém aqui nesse domingo. Alguém tem deixado de crescer e avançar, e de ser próspero, porque é orgulhoso. Não sei para quem é, mas Deus está mandando um recado para alguém. Você tem deixado de crescer e avançar, porque você é orgulhoso. Porque você não aprendeu a se humilhar. Você acha que vai fazer tudo do seu jeito, e não é do seu jeito. Amém? Quem entendeu o recado, que entenda aí, em nome de Jesus. E eu queria inclusive dizer para vocês que essa palavra é primeiro para mim, tá? Porque a verdade é que eu tenho muitas coisas na minha vida ainda, cheias de orgulho, que eu me envergonho, que eu vejo que eu não melhorei há anos. Depois de quase 15 anos de crente, eu ainda tenho atitudes ruins, que não condizem com o Evangelho, que não condizem com quem Jesus é para nós. E eu queria falar para vocês da primeira palavra, tá? Eu vou falar de 4 palavras. 4 delas que apareceram nesse texto que a gente leu. A primeira palavra que nós vamos falar hoje é alazon. Se você ler no texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo, capítulo 3, você vai ler aí, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Essa palavra aí, jactancioso, no original, é a palavra alazon. Alazon, traduzida muitas vezes, você vai ver que no texto de 2 Timóteo 3 e no texto de Romanos 1, ela é traduzida às vezes na versão revista e atualizada, Almeida, como uma pessoa presunçosa ou jactanciosa. Ela aparece no Novo Testamento para descrever uma pessoa arrogante ou presunçosa, ou alguém que faz reivindicações grandiosas dela mesma. Um fanfarrão, um charlatão, uma pessoa que gosta de falar de si, muitas vezes inclusive mentindo, mas fala de si como se fosse alguém muito grande, muito bom. Essa palavra, inclusive, ela fala muito mais de um aspecto externo do que de um aspecto interno. Essa palavra é para aquele tipo de pessoa que anda e sempre fala que ele é o cara. Ele é o bom em tudo. Sabe alguém que você fala sobre tudo com ele, ele sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sequer precisa de um conselho. E quem louva é a sua própria boca. A boca dele é quem o louva. Inclusive Provérbios 27 diz, olha, não sejam os teus lábios que te louvem, mas o lábio de outras pessoas. E aí, essa pessoa, muitas vezes, é aquele tipo de gente que gosta de falar de si mesmo muito. Na visão dele, ele é o cara. Na visão dele, ele é aquela pessoa que é quase que mágica, mística, que quase nunca errou, que nunca falha. Até para ele admitir que uma atitude dele foi errada, ele floreia as coisas, sabe? Mas por que ele faz isso? E muitas vezes mente, tá? Você já viu pessoas que aumentam muito a conversa? A situação foi de um jeito, mas ele, para dizer que eu sou melhorzinho, ele aumenta um pouco. É tipo aquela história, né, que o pastor às vezes conta. O cara vai confessar um pecado e disse, olha, eu roubei uma corda. Oh, meu filho, que coração bonito. Você roubou uma corda. Mas ele esqueceu de dizer que do outro lado da corda tinha um iPhone 16 Pro Max. Então, ele não diz exatamente o que aconteceu, ou ele aumenta a situação para dizer que ele é muito bom, entende? Ele é aquele tipo de pessoa que eu e você não queremos do lado. Quem é que gosta de uma pessoa que fica contando vantagem todo tempo? Do seu lado, quem é que gosta? Ninguém. Porque
inclusive isso também fala de nós, tá? Porque a gente não gosta de alguém que conte vantagem perto de nós, porque a gente gosta mais do sofrimento dos outros do que a aprovação ou o crescimento dos outros, infelizmente, tá? É muito mais fácil eu e você nos comunicarmos com alguém que está falando que passou por um sofrimento e no fim ele venceu, do que alguém que está falando que venceu, entende? Não é assim? Infelizmente, é a verdade. Eu e você, muitas vezes, preferimos que a pessoa não esteja tão bem, porque dentro de nós há esse orgulho. Nessa concepção bíblica dessa palavra específica, alazon não é apenas uma pessoa que mente ou exagera, mas é também uma pessoa que busca se glorificar, que busca, às vezes, inclusive, elevar os seus dons espirituais para que as outras pessoas o elogiem e ele seja o cara. Por que ele faz isso? Porque dentro dele ele é inseguro, ele não sabe quem é, ele não sabe o que faz e ele não tem consciência de que ele é alguém em Deus. Então ele precisa de uma afirmação gigantesca das pessoas. E, na verdade, esse tipo de orgulho mostra que ele, dentro da alma dele, ele é uma criança. Ele é uma criança às vezes de 100 quilos, mas é uma criança, porque ele gosta de falar de si mesmo para os outros elogiarem, baterem nas costas dele e dizer: olha, tu é legal. É o mesmo tipo de orgulho que faz com que alguém suba aqui no púlpito, pregue a palavra e depois fique com a necessidade de que alguém venha aqui para falar para ele que a palavra dele foi muito boa, porque ele nem sabe se foi boa, sabe? Porque dentro dele há uma insegurança que às vezes parece até crônica. Ele precisa do elogio. E se você for um servo de Deus, e eu não estou dizendo que às vezes eu não preciso, tá? Esses dias eu estava aí confessando um monte de pecado, eu estava precisando de elogio. Não é isso, mas a verdade é que dentro de nós precisamos alcançar um lugar em Deus, de que os elogios, eles não vão fazer diferença na nossa vida. Essa semana foi meu aniversário, obrigado pelos parabéns, quem me deu, quem não deu também, amém, obrigado. Mas essa semana foi meu aniversário, e eu estava pensando, as pessoas vão lá, elas elogiam, muitas vezes porque elas têm uma visão amorosa da gente, nos amam, gostam da gente, mas eu fiquei pensando: Senhor, o que é que o Senhor acha de mim? Porque uma coisa é o ponto de vista de Eduardo, outra coisa é a vista dos pontos de Deus, entende? Ele sabe tudo, ele vê tudo. Eu prefiro 1000 vezes, e claro, não estou desprezando, tá, os elogios, mas eu estou dizendo que há uma realidade muito maior no elogio que Deus faz a você e a mim, do que o que o outro faz, não é? Imagine como João Batista se sentiu quando Jesus disse dele que ele, entre os nascidos de mulher, não existia ninguém igual a ele. Poxa, não era qualquer pessoa que estava dizendo isso, não era uma pessoa que te ama e quer afagar o teu ego, e muitas vezes assim, autêntica, tá? A pessoa está fazendo um elogio autêntico, mas a verdade é que ela não consegue enxergar tudo, entende? Quem é que nos enxerga? Deus. Quem é que talvez se assemelha? A esposa, lá na casa, que vê as suas presepadas, entendeu? Mas o cara está precisando, você está vivendo em função disso. Quem vive no cristianismo em função dos elogios, dos agrados dos outros, você não vai conseguir servir a Deus. As pessoas vão dizer para vocês coisas, vão falar mal de você, tá? Vão falar mal de você. Você vai ajudá-las e ela vai falar mal de você. No primeiro momento que você não fizer, ela vai falar mal de você. E aí, como é que você vai lidar com isso? Se você não souber quem você é em Jesus. Amém? Então essa primeira palavra, ela está falando basicamente dessa disposição interna, vazia, fútil, que é muitas vezes um balão, sabe um pavão que se enche, né? Abre as asas, fica aquela coisa bonita, mas na verdade é só aquilo, um balão cheio de ar. Quando você vai ver, o cara não tem nada dentro, ele usa um monte de frase, de efeito, mas não tem nada. Eu fico brincando com os meninos, essa sabedoria de boteco, sabe? Não fala nada, porque a própria vida não fala. Amém, queridos? Eu sei que é pesado o que eu estou pregando hoje, tá? Eu sei disso, eu entendo que Deus quer que eu pregue sobre isso, amém? Então me aguentem um pouquinho, certo?
eu vou bater um pouco em mim e em vocês. Mas é a palavra, eu não posso desprezar a palavra do Senhor. Eu tenho que ministrá-la. E inclusive eu faço isso com muito temor no Senhor. Porque eu sei que muita coisa em mim está com esses problemas. E não é porque eu sou o cara que eu vou chegar aqui e vou poder falar. Eu estava dizendo a Deus: Senhor, como é que eu vou pregar uma palavra dessa se tem um monte de coisa dentro de mim que não está ajustada? Ele disse: está na medida ainda legalzinha, dá para você falar. Dá para você falar, amém, pela fé, né? Que às vezes nem eu acho que dá. Amém? Essa é a primeira palavra, tá? Então, alazon, ou seja, essa pessoa presunçosa, é aquela pessoa que sempre ela é boa, ela nunca erra, ela sempre fala para os outros a sua melhor versão, sabe? Todo mundo olha para ele quando não conhece e diz: olha, esse cara é o cara, ele é infalível, na boca dele, né? Na sua própria palavra. Talvez esse seja o aspecto do orgulho, ou das palavras que eu vou falar, menos ofensivo. Porque basicamente o cara, ele nem acha que ele é essas coisas todas. Ele está mentindo muitas vezes para ele mesmo. Quem já mentiu para si mesmo? Eu já menti tantas vezes. É umas coisas assim meio loucas, sabe? Eu achava antes, quando eu era menor, que eu se eu me machucasse, eu iria me recuperar mais rápido do que todo mundo. Eu disse isso para a psicóloga esses dias, ela disse: não, eu acho que eu sou meio louco. Por quê? É tipo, eu sou super crente, é? Sabe aquela história de que vai acontecer com todo mundo, só não acontece com você? Ou se acontecer, você vai ser mais veloz do que todo mundo? É meio que você... O cara que tem esse tipo de orgulho, ele acha que ele realmente é um pouco mágico. Ele é um pouco além do tempo e das pessoas. Mas na verdade dentro dele existe um vazio terrível. E ele está só tentando preencher. Ele é inseguro. Ele não sabe quem é. Agora, a segunda palavra, e essa aqui é dura, vocês vão ver que a gente vai estar crescendo de nível, tá? Essa segunda palavra que vocês vão enxergar também nesse texto, em 2 Timóteo, capítulo 2, fala de pessoas arrogantes, tá? A segunda palavra. A palavra para pessoa arrogante é uperfanos. É uma pessoa arrogante, orgulhosa e altiva. Na versão ARA que a gente acabou de ler, às vezes é traduzido como arrogante e soberbo. E essa palavra ela é composta de duas palavras no grego: hiper e phainon. Hiper significa além ou acima, e phainon significa mostrar-se, ou estar, ou aparecer. Então é alguém que se mostra e aparece acima dos outros. Aqui eu estou falando já de uma disposição tanto interna como externa. Aqui eu não somente falo, eu também me acho. Eu também penso que eu sou o cara mesmo. Inclusive em oposição a outras pessoas e a Deus sobretudo. Essa palavra aqui é a mesma palavra utilizada lá em 1 de Pedro, quando Jesus disse: olha, eu resisto aos soberbos. Ou seja, é essa palavra, e dou graça aos humildes. É a mesma palavra utilizada em Lucas capítulo 1, versículo 51, quando Jesus disse, falam de Jesus na verdade, né? Ele dispersou os que no íntimo alimentavam sentimentos soberbos. Veja, dentro dele existia um pensamento soberbo, existia um pensamento orgulhoso. Dentro dele ele se achava. E mais do que se achava, ele dizia para os outros que se achava. Romanos capítulo 1, versículo 30, que nós lemos, também usa a mesma palavra para orgulhoso, como uma característica das pessoas dos últimos dias. Essa palavra descreve não apenas um comportamento externo, mas também uma atitude interna de altivez, que despreza as pessoas e também despreza Deus. Veja que terrível. Esse tipo de soberba faz com que você seja resistido por Deus, e faz com que você não avance, porque é o próprio Deus que está lhe resistindo, lhe impedindo de crescer. Ele faz também com que você se separe das pessoas,
Porque dentro de você, você acha que é o cara, expõe isso para outras pessoas e deixa, essa palavra é aquele tipo de pessoa que gosta de deixar claro, olha, eu sou melhor do que você. Quem já viu gente assim? Ou quem já viu inclusive em si mesmo esse tipo de gente? Você acha mesmo que é melhor e você deixa claro para aquela outra pessoa que você é melhor do que ela. Sabe? É como se você escalonasse. Primeiro você tem um sentimento interno de um vazio e você vai e somente fala, mas agora você não tem só um sentimento vazio. Dentro de você, você construiu fortalezas, tá? Porque orgulho é uma construção de fortalezas, de enganos e de sofismas, e provavelmente por traumas passados, você constrói isso, esses argumentos mentirosos, enganosos, e a partir disso você constrói o orgulho em cima deles. E aí você realmente agora acredita que você é o cara, que você é infalível, que você não precisa de ajuda e que você vai fazer tudo sozinho, e você faz questão de que os outros saibam que você é o cara mesmo. Então, esse tipo de orgulho é basicamente aquele orgulho que fala lá em Provérbios, que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. É esse tipo de orgulho. Por quê? Nesse tipo de orgulho você está agindo contra o Senhor. Olhe, tente fazer as coisas contra todo mundo. Você nem deveria, né? Mas tente. Contra Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. Conselho de amigo, certo? Porque eu já tentei e deu errado. Não deu certo. Eu quebrei a cara. Esses dias mesmo a gente estava no discipulado A4 com os pastores, e o aspecto do orgulho que eu estava naquele momento não é esse aqui, mas também falo, e daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas dentro de mim eu não enxergava que eu estava errado. Na verdade, no máximo eu enxergava que eu tinha errado, mas eu não enxergava que aquilo que eu estava fazendo era algo que outra pessoa tinha causado em mim. Então, na verdade, eu estava só reagindo. E por reagir, eu achava que Deus estava me aprovando. Mas quando eu percebi que Deus estava desagradado da minha vida, aí eu caí na real. E eu vi que era o Senhor. Aí, não adianta. Talvez eu e você não estamos crescendo na vida financeira, ministerial, porque Deus está nos resistindo. E se Deus está nos resistindo, se humilhe. Porque você não vai conseguir avançar. Às vezes você pode até dizer, não, é o discipulador, é tal pessoa que não gosta de mim. Não, é você. É você que é orgulhoso. E por ser orgulhoso, Deus não vai deixar que você avance no ministério. Porque é Ele mesmo que está botando uma mão no seu peito e dizendo, você não vai passar daqui. É 1000 vezes melhor lidar com uma pessoa que não acha que sabe de tudo do que com uma pessoa que acha. Sabe? Você já tentou ensinar para alguém que não quer aprender? Já tentou? Uma pessoa que acha que tudo ele está certo, que ele deve ser o centro das atenções, que ele chega no lugar, todo mundo tem que amá-lo, tem que respeitá-lo, honrá-lo, que ele quer os primeiros lugares, que as pessoas têm que fazer de tudo por ele, tem que babar. É uma pessoa insuportável. Esse tipo de orgulho torna você e eu insuportáveis, intragável. Por quê? Primeiro, não tem nada a ver com Jesus. Segundo, que ninguém gosta de outra pessoa que fique dizendo que é melhor do que todo mundo e lhe colocando para baixo. Não é verdade? Quem é que gosta de gente assim? Ninguém gosta. Mas o problema é que às vezes eu e você estamos sendo. E a gente é muito duro com os outros, mas conosco nós não somos duros. A gente quer que tudo saia do nosso jeito. Olha, eu marquei nessa hora, tudo tem que acontecer nessa hora. Não pode haver imprevistos. A outra pessoa não pode falhar. Porque se eu disse a ela que tinha que ser 7 horas da noite, eu tenho que chegar lá 7 horas da noite. E se ela não chegar, ai dela. Porque ela falhou. E agora eu vou mostrar para ela que ela falhou. Vê.
Ninguém nunca pensou assim, né? Ninguém nunca pensou assim, só eu. Mas nós, infelizmente, temos isso. A gente é duro demais com os outros, mas com a gente é indolente. Não, foi só um errozinho. Foi uma coisinha leve. Mas se o outro fizer a mesma coisa, não. Se eu me atrasei ou se eu não fiz algo, eu tenho uma justificativa. Mas se o outro fez, ele não tem. Ele tinha que fazer. Misericórdia? Então, eu e você precisamos refletir e examinar o nosso coração. Isso não é algo que alguém vai poder dizer, talvez um discipulador, alguém mais próximo consiga dizer a você que você está sendo assim. Mas primeira coisa, você aceita que ele diga? Certo? Porque às vezes a gente não aceita que os outros digam. Você diz logo, aquele cara está se achando, quer saber demais. Quem é ele para dizer alguma coisa para mim? E segundo, será se eu estou disposto a me humilhar para crescer? A dizer, não, tá bom, Jesus, eu realmente não preciso de direitos. Sabe? Eu não tenho que ter direitos, eu não preciso me justificar. Quem me justifica é o Senhor. Será se a gente age dessa forma? Ou a gente fica aí querendo arrumar briga? Teve um dia desse que eu estava no shopping. Rapaz, o cara passou por mim e me deu uma trombada. Subiu um fogo aqui dentro. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu queria pegá-lo na beca. Eu respirei fundo umas 3, 4 vezes e disse, Amanda, me ajuda aqui que eu tô. O cara bateu em mim. Por quê? Porque ninguém pode tocar em mim, porque eu sou o cara. Não é isso? Se alguém buzina para você no trânsito, você diz logo, quem é você? Não é? Entende? A gente acha que é o cara, que ninguém pode nos humilhar. Aquela pessoa está tentando me humilhar, então se ela está tentando me humilhar, eu não tenho que responder na mesma moeda. Eu era muito assim. Teve um cara, uma vez, eu era da escola ainda, e eu já trabalhava, eu fazia uns serviços errados, ilegais, quando eu ainda era da escola. Eu baixava quilometragem de carro, veja que pecado, meu Deus do céu. Mas eu baixava. Aí eu andava com dinheiro, porque eu estava baixando e ganhava, né? Enfim. Aí uma pessoa chegou para mim, era o cara mais inteligente da turma, sabe? Era um cara muito inteligente mesmo. Só que ele veio tirar onda comigo. Aí ele disse assim, Tiaguinho, como é que vai ser quando tu terminar a escola, visto que tu não estuda? Aí eu disse para ele, vê, primeiro tu vai ter que terminar, segundo tu vai ter que ser aprovado, depois tu vai ter que começar a trabalhar, e tu tá liso, e eu tô com dinheiro no bolso, então eu não sei como é que vai ser para tu. Nos queixos com os 2 pés, Cléia. E aí eu me achava, eu sou o cara. O cara calou-se, não tinha o que dizer. Veja, mas qual era a atitude? Eu vou me impor com a outra pessoa, não venha tirar gracinha comigo. Sabe aquele tipo de gente que é reativo? Todo mundo solta uma graça, ele não pode sair por baixo, ele tem que dar uma lá. Meu Deus, me perdoe, mas eu sou muitas vezes assim. Quero responder, eu não quero perder uma. Qual o problema de você perder? Qual o problema de você engolir um sapo? Qual o problema? Você está sendo menos homem por isso? Na verdade, você está sendo mais parecido com Jesus, porque Jesus engoliu muito sapo, e nem precisava, viu? Porque ali tinha sim, realmente, ele não iria fazer isso por óbvio, mas ele tinha do que se orgulhar, não tinha? E nós, de quê? Tudo uma raça de comedor de feijão e arroz, achando que é tudo, que pode, que deve, que todo mundo tem que respeitar, e se me botar uma cadeira de reservado na frente, eu fico com raiva, eu quero os primeiros lugares, sabe? O que está faltando muitas vezes no nosso meio é humildade. Tudo a gente quer aparecer. Se eu não estiver em uma escala, ou se eu não estiver no culto, na frente, ou ministrando, ou se alguém deixa de me colocar, eu fico com raiva. Porque ninguém me vê, porque eu queria ser líder e ninguém me vê. O problema provavelmente está dentro do teu coração, tu ainda não mudou, e Deus está cegando as outras pessoas para não te ver, para te tratar. E você nunca pensou isso. Todo mundo diz isso ao seu respeito, e só você não enxerga. Sabe o que é que mostra uma pessoa ser muito orgulhosa também? É teimosa.
Todo mundo fala para ela, olha, não faz assim não, a pessoa é teimosa. Não, eu vou, então vá. Vai dar errado. Porque você acha que está certo e todo mundo está errado. Olha, o cara passou por todo lugar. Ambiente de faculdade, ambiente de escola, ambiente de trabalho. Todo mundo diz que o cara é daquele jeito. Só ele acha que não é. O que é que ele tem? Orgulho. Porque ele não consegue se enxergar. Então eu acredito que isso seja o principal bloqueio para que eu e você avancemos no reino, sabe? Eu não vejo outra, porque quando a gente vai observar a vida das pessoas, às vezes são pessoas, gente fina, sabe? O cara conversa, tem um papo muito legal, você senta com ele, gosta de estar, mas o cara dentro dele, ele é orgulhoso, sabe? E você começa a perceber algumas atitudes, sabe? E não se engane, sabe? Ser introvertido não significa que você é humilde. Quantas pessoas são introvertidas e são orgulhosas? É porque muitas vezes só quem leva a culpa é o sanguíneo e o colérico, né? De ser orgulhoso, né? Não é porque é espalhafatoso, chega aqui, faz aquela zoada toda, é o fanfarrão, né? Enfim, todo mundo está enxergando, mas e o fleumático e o melancólico também, que está lá dentro dele se achando mais ainda também? Porque na verdade isso aqui é para todo mundo, tá? Todos nós temos isso, infelizmente, ou felizmente, para também a gente não achar que é demais. Por isso, inclusive, que a salvação é pela graça. Porque imagina se fosse por esforço, hein? Todo mundo estava dizendo, Jesus, fica aí, me dá os meus créditos, que quem resolve sou eu. Veja, a gente se orgulha porque amadureceu na fé, pessoal. A gente se orgulha disso. A gente se orgulha porque busca. A gente se orgulha porque leu muito a Bíblia. Estou mentindo? Amém? Misericórdia. Terceira palavra que a gente lê nesse texto, tá? A palavra é ubritz. Ele aparece no Novo Testamento para descrever uma pessoa insolente, violenta e cruel. Na versão Ara, ela fala de uma pessoa insolente, que significa uma pessoa de arrogância externa, que despreza as outras pessoas e que muitas vezes comete ultrajes, ou seja, maltrata as outras pessoas. Você está percebendo que está escalonando? Primeiro o cara era só um fanfarrão, depois ele, além de fanfarrão, ele externa isso, e internamente ele também acha que é. Agora ele, além de achar que é o cara, ele maltrata as pessoas. Já viu, por exemplo, a figura que me vem à mente é Herodes, e os comandantes do Novo Testamento, da época de Jesus. Eles eram assim. Eles eram esse tipo de pessoa que achavam que podiam, sabe, infligir males às outras pessoas. É aquela pessoa que dentro de si e externamente ela faz questão não somente de dizer que é melhor, mas ela quer meio que acabar com a outra pessoa, sabe? Ela não valoriza a outra pessoa. Ela não acha que aquela outra pessoa é digna de nada. Ela acha que por ela ser tão grande, tão boa, aquela outra pessoa que é insignificante, ela precisa sofrer. Isso é um aspecto de alguém que é um ditador. De alguém que acha que, sabe? E eu e você, provavelmente em menor, ou talvez em menor escala, já fizemos isso com outras pessoas. Sabe aquele sentimento de que quando você dá um conselho para alguém, ela não obedece, e depois você diz, quando ela quebra a cara, tome. Não, é basicamente isso. Eu não falei, receba. Eu acho é pouco. Ninguém nunca pensou isso. Não. Tudo os santinhos, né? Ninguém nunca gostou quando outra pessoa foi lá, quebrou a cara. Eu não falei? Tome. Ubritz. Cruel. Uma pessoa que gosta quando as outras pessoas se dão mal, ou pelo menos faz com que as pessoas se deem mal. Já viu gente assim? Em filme tem muito, né? Em filme tem muito. Tome, eu sou tão bom que eu vou humilhar você. Aí você já vê que isso é uma atitude basicamente demoníaca, né? Porque
Ninguém em sã consciência vai querer que o outro se quebre todo, se estoure e ache isso lindo, bonito. Essa pessoa, ele não somente acha que é superior, mas ele age em função disso, muitas vezes humilhando as outras pessoas com atitude desprezível. Esse tipo de orgulho faz com que você seja impaciente com as pessoas, ríspida, dura, porque entende que aquela pessoa é desprezível. Você é impaciente ou duro com as pessoas, provavelmente é porque você acha que aquela pessoa que está sendo daquele jeito não merece a paciência com ela, não merece que você seja ríspido mesmo. Sabe? Quantas vezes eu já fui ríspido com as pessoas, duro demais, grosseiro. Alguém falava alguma coisa, eu reagia também do mesmo jeito. E briga, e diz um monte de coisa, e os outros têm que me aguentar mesmo. Sabe? Eu sou o cara e você tem que me aguentar porque eu estou lhe dando a honra de você estar andando comigo. Eu não posso, veja, essas coisas aparecem em coisas mínimas, sabe? Em coisas mínimas. Você está em um local específico, e aí as coisas não saem do jeito que aquela pessoa gosta, ela começa a ficar com raiva. E depois fala, e depois reclama. Impaciência, rispidez com as pessoas. Você, dentro de você, tem essa atitude de desprezo com as outras pessoas. Porque você, volto a dizer, é o cara. Essa palavra muitas vezes está atrelada a uma pessoa que é cruel, que gosta de infligir dor às outras pessoas. Talvez a gente não tenha chegado a esse ponto, mas se nós não tomarmos cuidado do nosso coração, ficaremos sim. A palavra Brits nos alerta contra a arrogância externa e a falta de respeito pelos outros. O cristão deve fugir dessa atitude, em vez disso praticar a humildade, o respeito e o amor ao próximo, refletindo o caráter de Cristo. A verdadeira sabedoria não está na insolência, mas na mansidão e no temor do Senhor. Veja como é oposto o coração de Jesus. Não tem nada a ver com essas atitudes que a gente falou até aqui. Amém? E por último, eu quero falar dessa palavra que para mim eu acho que é o mais perigoso, é o pior. A palavra grega para esse tipo de orgulho é tufou. E na nossa tradução que a gente acabou de ler, está lá, encher-se de orgulho, ou ser enfatuado. Sabe uma pessoa que se enche de orgulho? É a mesma palavra que Paulo utilizou quando ele disse, olha, não coloque um neófito para estar à frente da igreja, porque ele pode se ensoberbecer. Ele pode achar que é o cara. Poxa, em 6 meses eu lidero uma célula. Eu pensei isso, tá? Porque acho que foi 6 ou 8 meses, eu comecei a liderar uma célula. Então eu me achava o cara. Eu acho que se eu pudesse, eu diria a Deus que, deixa eu resolver. Eu sei lidar aqui. No grego bíblico, essa palavra ela descreve alguém que tem uma visão inflamada e distorcida de si mesmo, marcada pela arrogância e pelo orgulho. Aqui a gente percebe que essa pessoa ela é orgulhosa internamente. Dentro dela, ela é orgulhosa. Ela se acha. Ela acha que vai dar conta de tudo sozinha. E que ninguém precisa dizer nada para ela. Eu disse a vocês que em 1 Timóteo 3,6 fala dessa pessoa que se enfatuou, que se encheu. Mas a mesma palavra também é usada para aquela pessoa que gosta e é obcecada por contenda. Sabe aquele tipo de conversa de genealogia? Adão tinha umbigo. Sabe esse tipo de coisa, se eu sou calvinista, eu sou arminiano. Sabe esse tipo de conversa que você adora e gosta de estar ali no meio, dizendo que você é o cara que sabe de tudo. Eu sou o mestre em Apocalipse. Eu sei de tudo, aí lá naquele lugar você está colocando. Porque a verdade é que essa palavra tufou, ela mostra para nós uma pessoa que é cega, espiritualmente falando. Ela cegou-se para o orgulho dela. Ela se ensoberbeceu tanto, ela se inflou tanto,
que a fumaça, porque a palavra traduz-se no original por fumaça, ela não consegue enxergar que é orgulhosa. Quantas vezes eu já não enxerguei que eu estava com orgulho? Quantas vezes? Esse orgulho, esse tipo de orgulho cega você espiritualmente. A palavra está associada à ideia de estar coberto de fumaça ou cego, sugerindo que o orgulho impede a pessoa de enxergar a realidade claramente, tanto sobre si como sobre as outras pessoas. Veja que problema. Eu nem consigo ver a outra pessoa e eu também nem consigo ver os meus pecados, porque internamente eu construí orgulho, eu construí mentiras, enganos, sofismas, verdades internas que só eu acredito, que me dizem que eu sou e não preciso de ninguém, eu por mim mesmo posso fazer as coisas. Muitas vezes esse tipo de pessoa, ela é encontrada geralmente em pessoas religiosas e intelectuais. O intelectual e o religioso sempre vai estar por aí, esse tipo de orgulho. Muitas vezes eles se baseiam em mentiras, sofismas, argumentos mentais que controlam fortalezas e que cegam as pessoas para ver os seus erros e o seu orgulho. Eles não enxergam ou não conseguem enxergar os seus erros, o seu orgulho, porque as suas verdades internas, os seus sofismas, impedem dela enxergar a sua podridão. E perceba, não adianta você confrontar essas pessoas, porque se não for o Senhor mostrando a ela que ela está errada, ela não vai aceitar a correção. Ela não vai enxergar, ela mesmo não reconhece. Ela não acha que é. Entende? Já viu esse tipo de orgulho faz isso com as pessoas. Está na cara dela. Está na cara dela que ela está fazendo tudo errado, que ela está maltratando, que ela está falando mal com as pessoas, que ela acha que é o rei da cocada preta, que é o infalível, que vai fazer de tudo sozinho, mas ela não enxerga. Por quê? Porque ela não pode enxergar, ela está cega. E só uma obra do Espírito Santo para poder fazer com que essa pessoa enxergue. Só. Esses dias eu falei para vocês, eu estava desse jeito, eu não enxergava. E Deus tinha falado nessa palavra comigo. Acho que meu pecado era maior, Cléia. Com certeza, porque Ele tinha me falado disso. Quando eu caí em si no discipulado, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um tolo. Eu não estou enxergando que eu estou pecando. Contra Deus sobretudo. Porque esse orgulho é uma coisa muitas vezes tão interna, que ninguém sabe, pessoal. Só você e eu sabemos. E Deus, claro. Mas você está pecando contra o Senhor. Porque Deus habita com o quebrantado e o contrito. Tem uma coisa que Ele odeia, é a pessoa orgulhosa. Eu orei tantas vezes, Senhor, me perdoa, porque eu acho que o Senhor me odeia. Eu sou tão orgulhoso. Eu preciso melhorar, me ajude. Por quê? Porque realmente é uma atitude totalmente contrária à natureza de Deus. Deus não é dessa forma. Ele não é uma pessoa que acha que sabe de tudo, mesmo sabendo, vê? Que absurdo, ele sabe de tudo mesmo, mas ele não fica por aí. É interessante também que, se não for uma intervenção do próprio Jesus na nossa vida, nós vamos fazer e ter esse tipo de atitude e achar que está tudo normal. E veja, prejudicando todo mundo que está ao nosso redor, sabe? Porque uma pessoa que é orgulhosa, ela não só é orgulhosa para si, ela é orgulhosa com filho, com esposa, com amigo, com mãe. Ele é insolente, ele fala do jeito que quer, todo mundo deve respeito a ele, mas ele não tem que respeitar ninguém. Todo mundo lhe deve honra, ele quer os primeiros lugares, ele quer estar à frente de tudo. Ele é extremamente duro com os outros, mas com ele é muito levezinho. Para ele não não, eu já sofri demais, sabe? E porque eu sofri demais, eu sou assim. Não, meu irmão, você é assim porque você quer. Porque se você for para a cruz, Jesus vai mudar a sua vida. E se você olhar para o parâmetro divino, você vai ver que sua atitude é terrível. Vamos olhar para o parâmetro divino? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Veja a atitude de alguém que é humilde em essência. Filipenses capítulo 2, a gente já está encerrando, tá?
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. E aí eu quero que você leia se a sua atitude tem sido assim como essa de Jesus. E a minha também, tá? Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade. Eita, aqui já começa, né? Aqui já começa o podrema. Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Você considera os outros superiores a si mesmo? Porque eu, particularmente, a maioria das vezes não. Porque eu estou cego. Eu acho que não preciso de ninguém, eu não tenho falhas. E todo mundo tem que me honrar. Continuando. Cuidando cada um não somente do que é do seu próprio interesse, mas o que é do interesse dos outros. Sinceramente falando, eu estou, humanamente, tá? Pouco me lixando para os outros. Eu estou preocupado, olhe lá, com a minha esposa e com meus 2 filhos. Meu pai, minha mãe e minha família, só. O resto, é ou não é? Nós não somos assim? Humanamente falando, é claro que, pela graça de Deus, nós não estamos mais assim, né? Espero eu, que nós estemos evoluindo. Mas a verdade é que, internamente, a gente está assim. Perceba, que Jesus está dizendo, pense primeiro na outra pessoa. Quando você vai comprar um presente para alguém, o que é que você pensa primeiro? Eita, será se eu consigo? Dá para eu comprar esse presente para ele? Mas será se você pensa a mesma coisa quando o presente é para você? O que é que você pensa primeiro? Eu mereço, eu trabalhei. Dá para eu fazer esse esforço por mim? Mas Jesus está dizendo, considere os outros superiores a você mesmo. Não busque os seus interesses. Queridos, isso é muito difícil. Eu sei do que eu estou pregando, que não é uma coisa fácil. Eu sei. E pela misericórdia eu estou pregando isso. Porque eu sei que eu vou ser confrontado nisso. Mas nós precisamos. Vê mesmo, Jesus continua, Paulo continua. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo que ele poderia usar como vantagem. Vê, a pessoa era Deus, vem para a terra, se torna um ser humano e não usa vantagem nisso. Veja, esse homem merece toda a glória, porque ele não é humano. Quando o diabo tenta Jesus, ele diz, olha, faz isso, isso, isso. Ele não. O diabo diz a ele, olha, a Bíblia diz que aos seus anjos ele vai dar ordem a seu respeito. Ele disse, não vou fazer, eu não vou usar isso. Ele poderia? Quando foram lá prendê-lo, ele poderia mandar os anjos dele lá. Meu querido, um anjo no Antigo Testamento matou 180 mil pessoas, um anjo. Jesus diz a Pedro, Pedro, não faça nada, porque se eu quiser, eu rogo ao meu pai, e virão 6 legiões, eu acho que é isso, depois vocês pesquisem aí e vejam se eu estou errado. 6 legiões de soldados, salvo engano eram 6 mil pessoas, não vou nem fazer o cálculo para depois eu não errar. Mas veja, um anjo matou 180 mil, e 6 mil anjos matavam o quê? Acabava com as desgraças tudo da terra e pronto. E ele disse, eu não quero fazer isso, eu não vou agir assim. Ele não usou das suas prerrogativas de ser Deus, ele não fez isso, ele se esvaziou, ele se humilhou. E aí ele continua, antes ele se esvaziou a si mesmo, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado numa figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí ele termina, por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho, que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que fez isso? Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou. Ninguém pode falar nada para alguém que é cheio de si mesmo. Ninguém. Primeiro você precisa se esvaziar para poder aprender. Eu não tenho como falar para alguém que é cheia de si mesmo,
que sabe de tudo, que é o rei da cocada preta, que todo mundo deve prestar continência para ele, que todo mundo não pode errar, mas ele pode errar. Afinal de contas, ele é o cara. Nós precisamos, e aí eu queria que você ficasse de pé, vou pedir para os meninos do louvor subirem. Eu queria que você orasse por você mesmo, porque na verdade isso tudo que eu falei hoje tem a ver com uma questão minha e sua. Ninguém pode apontar para nós isso. Ninguém pode apontar para nós isso, porque só eu e você conseguimos saber, e na verdade, na maioria das vezes, nem eu nem você sabemos, porque estamos cegos, não enxergamos o orgulho que temos dentro do coração. Eu queria que você não se desconcentrasse. Vou pedir até para o pessoal baixar as luzes. Eu queria que você agora começasse a orar por você mesmo, e você tivesse essa ousadia de orar: Senhor, me mostra, Jesus, onde eu estou sendo orgulhoso. Me mostra o meu coração. Mostra como eu estou sendo. Mostra, Jesus, como e em que áreas da minha vida eu estou sendo orgulhoso. Pode apagar as luzes, por favor. Eu queria que fosse um tempo só seu e de Deus. Os meninos vão ministrar uma canção, mas eu queria que você orasse nesse instante. Senhor, me mostra, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber quais são as áreas que eu estou errado, pecado, que eu não tenho sido parecido contigo, Jesus. Porque eu quero me parecer, eu quero ser semelhante ao Senhor. Comece a orar nesse instante. Não perca esse ambiente. Eu creio que o Espírito Santo quer fazer algumas coisas, revelando a nós o nosso coração nesse momento. Não perca essa oportunidade de ouvir o Senhor e de se parecer mais com Jesus. Aí no seu lugar, ore. Você e Deus, só entre você e Deus. Quero ser